Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de valores, a nossa terceira aula. E ele traz dois assuntos bem legais para vocês. O primeiro é estudar, estudar, estudar. E o segundo é estudar para entender o mundo. Gente, olha só, estudar, estudar é o que vocês ouvem o tempo todo. Vamos, menino, vamos estudar para entender o mundo. Por quê, né, gente? Então, vamos lá conhecer um pouco essa história bem legal. Vamos pegar nosso livro de mãos dadas, aí todo mundo com seu livro. E antes de nós começarmos, vamos para a nossa agenda, não é isso? E a nossa agenda, nós temos o nosso conteúdo da aula de hoje. Estudar, estudar, estudar. E estudar para entender o mundo. Páginas 56 e 57 do livro de mãos dadas. Para casa, responder as páginas de 58 a 61 também do livro de mãos dadas, tá bom? Vamos lá, crianças. Estudar, estudar, estudar. Olha que cena linda. Esse momento que você, né, está mais próximo, papai e da mamãe em casa, olha, mamãe e o papai, ou até mesmo no seu reforço, caso você esteja fazendo, esse momento, olha, de interação, quando você está fazendo a tarefinha, né, pedindo explicação, bem legal, trouxe para vocês, em casa. Vamos lá. Na página 56 do livro de mãos dadas de vocês, nós temos essa personagem muito conhecida que é a Mafalda. Mafalda é muito conhecida, né? Principalmente nas histórias aí do livro de mãos dadas, ela sempre está presente. E aí nós temos um coleguinha da Mafalda aí que sentou do lado dela. Mafalda está estudando, bem concentrada, lendo, e ele chega e fala assim: as moças é que são felizes. As moscas, ele está falando da mosquinha, gente, aqui, ó. São felizes. Elas não têm que ir para a escola. Como eu gostaria de ser mosca. Aí ele continua. Voar à vontade, não ter que estudar tabuada, nem aguentar a professora, nem... E aí, o pensamento dele é interrompido, a fala dele, por isso que tem os 3 pontinhos. Porque a Mafalda começa a prestar atenção, só que a Mafalda estava muito concentrada no seu livro. E o que é que incomoda a Mafalda? Pelo jeito, não foi a fala do colega. O que está incomodando a Mafalda é o quê? A mosquinha que está por ali o tempo todo, ó, fazendo aquele barulhinho. E a Mafalda já parou de ler e começou a olhar para a mosca. Quando, de repente, a Mafalda, ó, pá! Lembra desse barulhinho aqui, gente? É uma onomatopeia. Lembra que nós falamos nas nossas aulas anteriores de língua portuguesa? Olha só, Mafalda com aquela carinha dela assim, bem concentrada com o livro. Bateu na mosca aí, né, gente? Matando, né? Liquidando a mosca. E o colega dela bem assustado, porque ela estava tão concentrada e ele prestando atenção na mosquinha voando, querendo ser aquela mosca. E aí, ó, fica os dois olhando para aquela mosca morta. E aí ele começa. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4. Por que que ele começou a estudar tabuada e a Mafalda voltou para a sua leitura? Porque ele percebeu que a vida da mosca não era tão fácil e boa como ele estava imaginando. Lembra que ele estava dizendo que queria ser uma mosca porque não tinha que estudar? Mas olha aí, gente, rapidinho a mosca morreu. Então ele viu que a vida dele é muito boa. A vida de todos nós, gente. Nós temos que dar valor o hoje, o que nós temos, para que no futuro nós possamos, né, usufruir daquilo que nós conquistamos hoje. Por isso, hoje, para vocês, estudar, gente. Estudar, estudar e estudar. Olha só, o texto da página 56 traz. Talvez você não saiba o valor dos estudos. Hoje, parece uma chatice, né, para vocês. Ai, tem que estudar, aula online, vídeo aula, tem que responder atividades. Gente, mas preste bem atenção nesse conteúdo de hoje, que vocês vão entender a importância de estudar, tá? Você ainda terá bastante tempo de escola. Aliás, hoje, muita gente continua estudando durante a vida toda. Não é só porque a tia Cleide virou professora que eu não vou estudar, não. Agora é que eu tenho que estudar mesmo. Entendeu? Os médicos sempre estão estudando, né, gente? Estão sempre os dentistas, farmacêuticos, todo mundo está sempre estudando. E aí ele coloca que muitos profissionais, como mecânicos, técnicos, dentistas, médicos, estão sempre fazendo curso de aperfeiçoamento, para se aperfeiçoar. Tio, o que é isso? Ó, eu como professora,
Sou formada, né, como professora, mas eu faço os outros cursos para o quê? Para me aperfeiçoar. Tem vários cursos e a tia vai fazendo para me qualificar mais, para que eu saiba mais, para que consiga passar isso para vocês. E isso não só com a minha função de professora, mas todos os profissionais, quando ele quer se aperfeiçoar mais, ele continua estudando. Estudar é importante para ter uma profissão, mas também serve para aprender coisas novas e entender melhor o mundo, a natureza e até as pessoas. Olha só, gente, tá vendo? Como a gente estuda não só para se formar, para ter uma profissão, para eu conhecer e entender melhor o mundo, para conhecer coisas novas, para saber mais sobre a natureza e até sobre as pessoas, sobre o comportamento das pessoas. Por que tal pessoa é assim? Não é isso? Por que tem crianças que nascem com probleminhas e outras não? Então, vocês precisam estar sempre ligados, lendo sempre, tá, gente? Livros, informações, própria para criança. Olha só, todos esses profissionais, eles estudaram, gente, para estar aqui. Tanto da academia até, gente, pessoas que trabalham em construção, todos estudaram. Estudaram para... Tia, mas eu vejo muitas pessoas construindo casa que eu acho que eles não estudaram muito, mas eles estudaram para estar fazendo aquela casa. Entendeu? Estudou como ia misturar a massa, como ia colocar um tijolo em cima do outro para a casa não cair. Então, tudo isso tem um estudo, um conhecimento. Tem que ter esse conhecimento, gente. Olha, todos os profissionais, para chegar a ser um profissional, você tem que se dedicar aos estudos. Além disso, estudar aumenta a alegria que sentimos ao ler um bom livro, uma bela e divertida história. Eu não gosto muito de ler, porque você não se dedicou, gente, à leitura. Quando você começa a ler e gostar, você tem que sentar no local que você se sinta bem, acolhido, agradável. Você vai para aquele cantinho, pega um livro e começa a ler para você ver. Você começa a querer saber o que vai acontecer na próxima página. E assim você vai o quê? Se divertindo com a história. Você vai se envolvendo com a história e aprendendo novas palavras. Entendeu? Então, é muito importante a leitura. E tem mais. O país que não prepara suas crianças e jovens não terá bons técnicos e profissionais no futuro, ou seja, não se desenvolverá. Tem que investir na educação de crianças, jovens e adultos mesmo, para que o nosso futuro não seja assim, gente. Crianças que trabalham muito cedo para poder ajudar na renda da família, né? Que isso não pode, ou até aquelas crianças que vão para os sinais, vender balas, ou até pedir, né, dinheiro. Então, para que isso não aconteça, é preciso o quê? Que o nosso país invista mais e prepare mais as crianças para o nosso futuro, jovens e crianças. Ainda há muito a ser feito para melhorar a educação no Brasil. Isso aí vocês devem ter ouvido várias vezes. Fizemos vários trabalhos, o Brasil que temos, o Brasil que queremos, que traz um pouco dessa realidade, né? Muitas crianças ainda sem acesso à educação. E quando as crianças têm acesso à escola, às vezes a escola não oferece aquela qualidade de ensino, né, para as crianças. Os profissionais ainda tentam, né, da educação, mas às vezes é difícil, às vezes fica complicado. Então, você pode fazer sua parte. Frequente a escola e faça as suas lições de casa. Por mais que a escola possa não apresentar uma boa estrutura, você pode, em casa, pegar o que a professora está passando para você, agora, nesse momento mesmo aqui, de isolamento, que nós estamos, vocês em casa e eu aqui, vocês vão estudando, gente, os conteúdos que nós estamos passando para vocês. Faça a lição de casa. Peça somente para o adulto corrigir o que você está fazendo. Quando for uma leitura do texto, leia em voz alta, que o adulto que estiver mais próximo de você, ele vai corrigindo a sua leitura, caso haja algum erro, certo? Aos poucos, você vai perceber que estudar abre para nós um mundo de descobertas. Aqui é um primeiro passo, né, da grande descoberta do mundo, né, a nossa formatura. Se formam tanto na educação, né, do infantil para o fundamental, do fundamental para o médio, e quando você termina o seu curso superior, a sua faculdade. É um momento assim, onde você está bem apto ao mercado de trabalho, e cheio de
expectativas para o futuro. Olha que linda a imagem. Aí nós vamos trabalhar agora o texto da página 57, e ele já começa com um título bem triste. Um menino sem futuro. Gente, nós estamos falando de uma criança, de um menino. Então, eu já começo dizendo que é um menino sem futuro. Já é triste, não é isso? Então, vamos conhecer um pouco da realidade dele. Nós temos aí na página 57. Vê se você lembra aí, se você conhece alguma criança parecida com essa que nós vamos ler, tá bom? Aí nós temos aí, ó. Joner Moura, de 6 anos, sonha em ganhar dinheiro para poder comprar novamente uma bicicleta. Então, ele já teve, né, uma bicicleta, então ele quer juntar dinheiro. Gente, ele tem 6 aninhos. Sonha em juntar dinheiro. Olha só, juntar. A vida de Joner não é diferente da maioria dos meninos do lugar onde mora. Ele acorda às 4 horas da manhã, todos os dias, e segue na carroceria de um caminhão para trabalhar na colheita de algodão. Olha só, criança. Uma criança de 6 anos que acorda às 4 da manhã, mas não para estudar. Para ir para onde? Para ir trabalhar na colheita de algodão. Ele acompanha sua mãe, de 35 anos. Quando tinha 3 anos, Joner chegou a ter uma bicicleta, mas sua mãe teve que vendê-la para comprar uma passagem com destino ao Paraná. Tá vendo, gente? Por que no começo ele fala que queria ter uma bicicleta novamente? Porque ele teve uma bicicleta quando tinha 3 aninhos, mas por conta da necessidade de conseguir uma passagem para poder viajar, a mãe dele teve o quê? Que vender a bicicleta para comprar a passagem. E ele tinha apenas 3 anos. Então, 3 anos após, com 6 anos, ele ainda continua com esse sonho de ter a bicicleta novamente. Aí ele finaliza o texto na página 57 dizendo: ele não sabe o que é Natal, nunca foi à escola. Entre os poucos prazeres que conhece está o de tomar sorvete. Ele se alimenta diariamente de arroz e batata. Olha só o texto da página 57. Gente, nesse texto que vocês acabaram de ler, onde tem um título bem triste, O Menino Sem Futuro, ele traz essa ideia, esse título do Menino Sem Futuro, e aqui no texto ele mostra por que ele está dizendo que o menino não tem futuro. Um dos principais argumentos que ele fala sobre isso é dizer que ele nunca foi à escola, que ele vai trabalhar na colheita de algodão, que essa criança sonha em juntar dinheiro para ter uma bicicleta, que aqui ele mostra que ele passa por necessidades. Mas, por mais necessidade que ele pudesse passar com sua mãe, mas se ele frequentasse a escola, o título não seria Um Menino Sem Futuro, então seria Um Menino com Futuro. Porque, por maior necessidade que esteja, ele está frequentando a escola, ele pode mudar a sua realidade, porque a educação, ela muda o mundo. Certo? Então, é muito triste você pegar um texto onde você vê que a realidade da criança é essa daí. É sem escola, certo? E é trabalhando às 4 da manhã, a criança acorda para trabalhar. Isso é só uma história contada em livro? Não, gente, isso é uma realidade. Isso realmente acontece, viu? Agora, na página 62, nós temos aí, estudar para entender o mundo. Bom, vocês viram ali a importância de estudar, né? Por que é importante você estudar? E agora você vai trabalhar aí, estudar para entender o mundo. Tudo ao nosso redor. A gente entende porque o quê? Nós estudamos, eu leio, converso com outras pessoas, vou interagindo, vou pegando essas informações e vou entendendo o mundo em minha volta. Aí tem aqui, com o estudo ajuda a revelar vários mistérios da natureza. Na foto em Paraibuna, estado de São Paulo, pesquisador explora uma área em busca de objetos de pessoas que ali viveram há muito tempo. Essa foto é de 2013. Olha só, a gente está fazendo pesquisa. Por isso que a imagem tem vários números. É onde ele já encontrou algo, não é isso? E aí nós temos aí, antigamente, estamos dizendo muitos anos atrás, né? As pessoas morriam facilmente porque não sabiam o que acontecia ao seu redor. Não sabiam por quê, gente? Porque não estudavam, elas não liam, né? Às vezes nem tinham como fazer isso. Com o tempo,
por meio da observação e pesquisa, foram adquiridos muitos conhecimentos e experiências. Eles aprenderam, por exemplo, que o veneno de cobra pode matar, mas que outros animais são inofensivos, que certas árvores dão frutos comestíveis e assim por diante. Então, isso aqui é coisa que nós estamos falando de muitos anos atrás. Porque se eu for perguntar hoje, vocês sabem que o veneno de cobra mata. E que existem árvores, né, que dão frutos que a gente come, entendeu? Então, isso aqui é porque são de anos atrás que eles foram descobrindo o que podia comer, o que não podia, o que era veneno, o que não era. Naquela época também não entendiam os fenômenos naturais, como as mudanças da lua, os dias quentes, os dias frios, a chuva e o sol. Eles não entendiam muito bem, só aconteciam e eles viviam aquilo dali. Mas eles não sabiam por que aquilo acontecia. Foram descobrindo como? Através de estudos. Não faz muito tempo, a humanidade descobriu que a Terra ela que gira em torno do Sol. Antes pensava que o Sol era que girava em torno da Terra. Olha só, gente. É a Terra que gira em torno do Sol. E também foi muito tempo as pessoas pensando que a Terra era bem maior que o Sol. Mas olha, eu trouxe essa imagem para você, para mostrar para você o Sol, o tamanho do Sol para a Terra, gente. Claro que é uma ilustração, mas é mais ou menos isso. O Sol é bem maior que a Terra. E a Terra ela faz esse movimento, ó, em volta do Sol. Então, foi descoberto, depois de muito estudo, que a Terra era que girava em torno do Sol e não o Sol que girava em torno da Terra. Lembrando que a Terra ela gira no seu próprio eixo e vai girando ao redor do Sol no seu próprio eixo, tá? E ele fala: ainda hoje, há muitos estudiosos dedicados a entender a natureza. Sim, nós sabemos, né, gente, que ainda hoje nós temos várias pessoas que se dedicam ao estudo da natureza e dos fenômenos naturais também. O corpo humano também vem sendo estudado há muito tempo. Cada vez mais aumenta o conhecimento da função de cada órgão do corpo, como o coração, olhos e os pulmões. Gente, vocês estão vendo aí, hoje em dia, esse estudo do corpo humano, o que ele traz? Ele traz novas informações para a gente. Hoje, quando você sai de casa, no final da tarde, você vê várias pessoas fazendo caminhada. Ali, porque estudos revelaram que era bom para a saúde. Você fazer aquela caminhada para circular o sangue no seu corpo, para você... Não só para isso, vai melhorando as suas articulações, a sua pressão e o bem-estar mesmo da pessoa, tanto físico quanto mental. Por isso que foram estudando e foram descobrindo. Aí você passa ali no Mocambinho, na Avenida Freitas Neto, você vê uma grande quantidade de pessoas caminhando lá, caminhando no Parque do Mocambinho, no Parque da Cidadania, na Raul Lopes, fazendo caminhada. Por quê? Porque estudiosos já descobriram que faz muito bem à saúde. Super recomendado. Então, cada vez mais vai aumentando esse conhecimento. E o que é que isso ajuda? Ajuda ao funcionamento melhor do coração, dos pulmões, da cabeça, do físico. E assim as pessoas elas podem viver mais e melhor. Antigamente vivia-se a metade do tempo que se vive hoje. As pessoas morriam por quê? Por falta de conhecimento. Antigamente. Está vendo como é tão importante estudar? Como é tão importante não só para conhecer o mundo, para conhecer tudo, gente, para saber sobre o seu corpo, sobre a vida, sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais, saber sobre o dia a dia. Então, estudar para entender o mundo, e estudar é importante, sempre será, sempre nós temos que estar estudando, nós sempre vamos ter que estudar, tá? Ah, tia, mas é tão cansativo, dá uma pausa de 2 em 2 horas, você para 2 horinhas estudando, depois descansa um pouco, depois mais 2 horas, tá bom? Mas não deixe de fazer sua atividade, não deixe para você fazer só à noite, perto do horário de dormir, que aí já fica chato, mesmo cansativo, tá? E assim que você puder sair com o papai e a mamãe, vá fazer caminhada com eles nos parques da nossa cidade, tá bom, meus amores? Um beijo, até a nossa próxima aula. Responda aí as atividades da página do livro de Mãos Dadas e até a nossa próxima aula. Tchau!